Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, estamos na 20ª semana do Tempo Comum e o Evangelho para a nossa reflexão é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Amados irmãos e irmãs, o Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nós podemos considerar como parte central esse convite de Jesus. Vem e segue-me. Olha, vem e segue-me, né? E justamente Jesus perguntou ao jovem: se queres ser perfeito, vem e segue-me, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, ou seja, te liberta de todas as amarras do mundo e vem e segue-me. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos mostra a importância, né, dos mandamentos. Por quê? Porque são eles que iluminam a nossa caminhada, né? São os mandamentos que não nos deixam desviar nem para a esquerda, nem para a direita, né? Nem para a esquerda, nem para a direita, justamente para aonde, digamos assim, Deus quer que a gente vá. E os mandamentos são como faróis, né? São como luzes, né, que iluminam a nossa caminhada nesse mundo. Mas, como vocês devem ter observado, né, Jesus diz: observa os mandamentos, mas, né, se queres ser perfeito. Então, a gente tem que perceber que os mandamentos não são suficientes. É preciso que sejamos perfeitos, pois só assim, lembrem, seremos verdadeiramente livres, pois a gente precisa desapegar de tudo, né, e colocar a nossa inteira confiança em Deus. Eu lembro justamente naquele episódio do Egito, vocês devem lembrar que Deus tirou o povo do Egito, mas antes de chegar na terra prometida, lançou eles no deserto, ou seja, eles entraram no deserto. E, infelizmente, aquele percurso que poderia demorar talvez uma semana, 15 dias, tornou-se um período de 40 dias, ou melhor, de 40 anos. E aí a gente tem que justamente refletir, né? Por que demorou tanto tempo? Justamente porque o povo não queria mudar. Lembrem que o povo continuou idólatra, né? O povo continuou murmurando contra Moisés, o povo continuou infiel ao seu Deus. E assim, como eles poderiam ser livres, né, amados irmãos e irmãs, se eles não se esforçavam por essa liberdade, ou seja, ainda mantinham o coração preso, né? Logo, na primeira dificuldade, eles diziam: bom era quando a gente estava no Egito, né? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha pão com fartura, né? Ou seja, na hora da dificuldade, eles mostravam justamente que o coração deles ainda estava preso. Por isso, eles não conseguiram ser livres de verdade. Mas Jesus pede, amados irmãos e irmãs,
que a gente se desapegue, né? Como já falei, se desapegue de tudo e coloque inteiramente a nossa confiança em Deus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, diz assim: Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado que possui, não pode ser meu discípulo, né? Ou seja, não podemos ter o nosso coração preso a nada. Devemos seguir Jesus com o coração livre. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, não é que Deus quer, né? Não é que Deus quer que a gente não possua nada. Agora Deus quer, né, que nada nos possua. Ou seja, o meu coração não pode estar preso a nada, né? Como diz o próprio São Francisco, né? Ele dizia que ele, né, como ele não era dono de nada, né, mas ao mesmo tempo ele era filho de Deus, então ele acabava também tudo sendo dele, né? Então, se eu não possuo nada, então também nada me possui, né? Então, ele quer, no caso, Jesus quer nos mostrar justamente o quanto é importante essa dimensão do desapego, pois nada deve me possuir. E assim, amados irmãos e irmãs, né? Já que nada nesse mundo possui, lembrando aquilo que nós repetimos na nossa liturgia, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, né? Lembrando o evangelho que diz: me diga onde está o teu tesouro e lá estará o teu coração. E quando Jesus nos convida, né, para dizendo vem e segue-me, ele está dizendo: liberta o teu coração do mundo e vamos caminhar comigo. Então, que nós tenhamos também esta coragem, né, de nos libertar cada vez mais do mundo e lembrem, não permitamos que nada nos possua, porque assim nós seremos verdadeiramente livres. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, compartilhe nosso vídeo e vamos, né, fazer o nosso evangelho chegar cada vez mais longe, né? Fazer a boa nova de Jesus chegar a muitos dos nossos irmãos e irmãs. Tenha um bom dia.